Olá, espero que estejam todos bem. Estamos avançando, próximo já à prova do Enem. Hoje o nosso tema vai ser de urbanização brasileira. Para a gente começar a falar de urbanização brasileira, primeiro a gente precisa saber o que é a urbanização. Vou pegar meio que o que a nossa professora Raiza também explicou aqui para vocês, fez uma introdução, mas a urbanização é, ela é o momento em que a sociedade passa a ser prioritariamente urbana, ou seja, mais de 50% da população ela passa a viver na cidade, em detrimento da população do campo. A paisagem urbana ela passa então a crescer e a população ela passa a viver mais no meio urbano do que no meio rural. Lembrando que a paisagem urbana ela é prioritariamente uma paisagem geográfica. Então a urbanização brasileira ela tem uma trajetória muito próxima com o processo de industrialização do país. Então, quando o país começa a se industrializar, lá no início do século XX, a cidade começa a demandar mais mão de obra. A população começa a migrar para a cidade, né, em busca desses empregos e a cidade começa a inchar, começa a crescer. É importante lembrar que o processo de urbanização brasileiro é um processo de urbanização tardio e acelerado, ou seja, não houve muito tempo para se organizar. Enquanto outros países se urbanizaram lá na primeira revolução industrial, a gente vai começar, né, com o atraso de quase 300 anos. Então o nosso processo ele é rápido. A urbanização brasileira está intimamente ligada à industrialização da década de 40. Então, quando o Brasil começa a consolidar o seu processo industrial, com as medidas industrializantes de Getúlio Vargas, depois as medidas industrializantes de Juscelino e do próprio regime militar, as cidades elas começam a crescer. Então, durante a ditadura também vai haver um inchaço das cidades. Elas também vão crescer, embora a ditadura passe em um determinado momento a investir também em um processo de pulverização das populações das áreas mais interiores. Então, lá na década de 40, esse processo se inicia e aí ele vai estar muito associado às necessidades da mão de obra no meio urbano. E aí vem a consolidação da urbanização a partir da década de 60. Então, a partir da década de 60, a gente está chegando perto da década de 70, quando que a população brasileira passa a estar 51% em meio urbano e 49% no meio rural. Depois disso, não parou mais. As cidades elas continuaram crescendo e aí continuou havendo um processo de intensificação da população. E quais que são os fatores que levaram à consolidação da urbanização brasileira? Bom, o que fez com que essa população brasileira ficasse prioritariamente em área urbana, né? Na década de 60 e 70. Bom, a intensificação da industrialização, a gente já falou disso, né? Então a industrialização, ela se fortalece, os grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste, começam mais e mais a necessitar de mão de obra. E a questão do êxodo rural, porque na década de 60 e 70 no Brasil estava fazendo a chamada Revolução Verde, que é o momento em que o Brasil começa a introduzir tecnologia na sua atividade agropecuária. Isso elimina empregos no campo, né, e faz com que essas pessoas que estavam empregadas no campo tenham a necessidade de ir para o meio urbano para tentar se empregar de alguma forma, né? E isso intensifica o êxodo rural e o inchaço das cidades automaticamente. Então, o que vai acontecer atualmente? 86% da população brasileira ela está vivendo no meio urbano. Provavelmente a grande maioria de vocês que estão aí assistindo essa aula estão na cidade. Bom, e aí a gente precisa entender que as cidades e o meio urbano no Brasil não está distribuída de maneira igualitária em todo o território. Há uma concentração das regiões litorâneas e dos grandes centros urbanos na região sudeste. E o porquê? Porque essas regiões elas foram pioneiras e a ocupação pioneira na região litorânea, os grandes centros econômicos aconteceram ali primeiro. Então a cana-de-açúcar, o próprio café, que é um pouco mais para o interior, né, mas que também vinculado a essas regiões por causa da questão portuária. E por aí vai. Então,
O processo de industrialização que vai começar na região sudeste, portanto, vai ser a região pioneira que mais vai atrair pessoas. Bom, com o crescimento das cidades, começa a surgir a chamada macrocefalia urbana, que são os problemas urbanos. O desemprego, porque tem muita gente, não tem emprego para todo mundo. A questão do trânsito, porque existe muitos carros, muita gente se deslocando todos os dias e a cidade cresceu rapidamente, não deu tempo ou houve planejamento para que se fizesse as obras de aumento das vias de transporte, né? E a questão da ausência de saneamento básico. 60% do Brasil, apenas as regiões mais ricas, vai ter o esgotamento sanitário, água tratada e por aí vai. E a favelização, que é o processo relativo às pessoas que vêm para o meio urbano, saindo do meio rural e que não têm a qualificação para as atividades do meio urbano, ou tem para a atividade do meio rural. Pessoas, então, que têm um nível de escolaridade mais baixo, que ou foram expulsas de suas terras porque não conseguiram produzir e tiveram que vender por um preço muito baixo. E quando chegam na cidade, não vão comprar terrenos e casas em áreas mais centrais, nas áreas urbanizadas, né? E acaba ocupando encosta de morro, ocupando na beira de rio. Então o problema da macrocefalia urbana da cidade, que não consegue absorver toda a população que está relacionado a este inchaço muito rápido por causa do nosso processo de urbanização que foi tardio e acelerado. Assim a gente finaliza a aula de hoje. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.